pessoal, boa tarde. Aliás, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para o pessoal que está assistindo ao vivo, é uma boa tarde. Mas para quem vai pegar nas nossas plataformas, o nosso podcast Diga Lá, a qualquer hora dá certo. Hoje nós estamos aqui começando um novo projeto, né, de comunicação, de trazer uma prestação de serviço também, através do conhecimento, de divulgação, de bate-papo, para a população aí, moçoroense, oestana, potiguar brasileira, né, quem puder nos ouvir. Estamos aqui, eu e Joyce Moura, que é jornalista, nesse projeto do Diga Lá. Pois é, o Diga Lá é um projeto importantíssimo, Larissa, Lidiane, Michele. Eu, ontem, na chamada que eu fiz, chamando o povo para assistir, né, hoje, eu disse que a gente vai discutir especialmente pautas femininas, até se esgotar, como Larissa disse. E olha que tem pauta, né? Sim. Aí eu vou dar uma colinha aqui, viu, Larissa? Tá. Porque a nossa TV está em vários canais. No analógico, no 24, né? Na TCM. Pela TCM você assiste a nossa TV e o nosso podcast Diga Lá, pelo analógico número 24, digital 16.6, Família HD 15 e ainda pela BrisaNet 176 e a Telecab 94, além do canal do YouTube de Larissa, que é Larissa Rosada RN. Bom, gente, e como a gente falou que a nossa pauta inicial seria tratar os assuntos ligados ao universo feminino, trouxemos hoje duas convidadas, nossa querida Michele Angélica, que é empreendedora, tem um projeto em Mossoró do Mulheres e Companhia, o Instituto também, né, Michele? A Feira Fêmea, e Lidiane Silveira, que é advogada, que veio bater um papo aqui com a gente também. Vamos iniciar o boa tarde de Michele, fazendo aí uma rápida apresentação para inspirar outras mulheres. Como eu sempre digo, né? Bom dia, mulherada. Mas agora, boa tarde, ou você que vai nos assistir qualquer hora aí. Muito obrigada, viu, Larissa, pelo convite. Joyce, fico muito feliz em estar aqui com vocês nessa estreia, né? Nesse lançamento que eu já sei que vai ser um sucesso. Porque falar dos nossos assuntos não esgota a pauta não, viu, Joyce? Não esgota. E tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres em situações que elas têm vontade de conhecer melhor, entender melhor. E o podcast é isso. É ajudar as mulheres a solucionar as suas situações. E eu tive muita vontade de convidar a Lidiane, Joyce, quando a gente começava a conversar sobre essas questões das mulheres, quando a gente falava do programa Renda Mais, que ela foi logo dizendo que é um projeto do nosso mandato de vereadora, Michele, que leva a qualificação de mão de obra às comunidades. E Lidiane disse, tem um horáriozinho para a gente falar sobre a defesa da mulher, Larissa, nesse projeto? Eu digo, tem. Então, trouxe Lidiane, que também pode trazer aí uma rápida apresentação do trabalho, né, como advogada nas comunidades, com as mulheres. Bom, vamos lá. Boa tarde, né, gente? Diga Lá, que nome interessante. Realmente, vamos dizer lá, vamos dizer cá, vamos dizer aqui, vamos dizer em todos os lugares, né? Meu nome é Lidiane, eu sou advogada, trabalho em prol das mulheres também, né? Sou advogada previdenciarista e a gente também trabalha nessa pauta da violência contra a mulher, que é uma pauta tão importante, sabe, Joyce? Uma pauta tão assídua hoje na nossa sociedade, preciosa. Eu acredito que essa pauta hoje vai ser uma pauta muito rica, vai ser um tempo muito solidário a outras mulheres, Larissa, sim, porque mulheres que estão nos ouvindo agora estão precisando dessa força, desse empoderamento nesta tarde de hoje. É verdade, é verdade. Lidiane, é interessante estar você falando aí, e Larissa, aproveitando a fala de Larissa, é muito bom ser referência numa pauta importante, e você é referência em Mossoró, de mulher que defende outras mulheres. Ah, Joyce, muito obrigada, é um prazer. Isso é muito bom, né? Primeiro a gente vai conversar com Michele. Vamos deixar o povo à vontade também, né? Vamos deixar o povo à vontade para conversar. A gente estava aqui conversando, dizendo que o podcast é esse bate-papo, né? Esse bate-papo que está sendo filmado, não é uma entrevista. Porque a gente vai conversar realmente e vocês podem interagir uma no assunto da outra. Porque Michele vai falar de empreendedorismo feminino, Lidiane de violência doméstica, mas aí Lidiane é uma empreendedora. Também, né? Os caminhos se cruzam. Os caminhos se cruzam. Michele, você como essa mulher empoderada que dá a mão e dá luz a assuntos, às pautas femininas, porque é importante essa questão da gente dar luz a essas pautas, pautas que estiveram muito tempo na escuridão e ainda estão, né? E nós queremos exatamente isso, dar luz. Como foi que nasceu essa vontade? Como foi que nasceu, que surgiu o Mulheres e Companhia? A feira deve ter sido uma cruzando na outra, né? Uma puxa a outra. Interessante sua pergunta.
nada foi combinado. Ontem à noite, eu estava conversando com meu filho mais velho, ele tem 30 anos. E ele disse, mãe, eu me casei com uma mulher altamente feminista, defensora das mulheres, e minha filha está de férias, está lá com ele em Natal. Aí chega Yasmin para passar uma semana aqui, Yasmin, menina feminista, mas é a senhora. Ele disse, eu não me lembro eu não sei com que idade, ele me falou isso ontem à noite. Influência da mãe. Com que idade eu tinha que eu já via a senhora brigando pelos seus direitos. É Olha engraçado, que legal, né? Porque a gente não precisa ter uma concepção ideológica, a gente não precisa conhecer do conceito de feminismo para ser feminista. E eu respondi a ele, meu filho, eu fui feminista sem saber, eu fui empreendedora sem saber. Porque quando eu comecei a ser empreendedora, eu tinha 8 anos de idade. E, assim, meu pai dizia que era besteira aquilo, que eu não precisava fazer nada daquilo para vender. Então, mas já estava dentro de mim aquilo, entendeu? E o pessoal dizia, você puxou a quem? Na sua família não tem ninguém assim, que goste tanto do que você faz. Mas só que quem conheceu meu pai disse que eu sou a versão dele de saia. Porque ele era bem assim. Já tem um exemplo. Sim, né? mas de defender, de lutar, sabe? De respeitar. Eu trouxe muito isso do meu pai. E respondendo mais claramente a você, o Mulheres e Cia, que completa 1 ano amanhã, é o resultado de uma vida todinha de luta. Quando eu disse a Lidiane que a luta é diária, ela, que luta é? A luta de nós mulheres. Para a gente se posicionar, para a gente mostrar para que é que a gente está aqui. Então, Mulheres e Cia é isso. E a gente, hoje não é só minha voz, faz muito tempo que não é minha voz. Hoje nós somos 180 e eu estou aqui hoje falando por 180 mulheres. Fico muito feliz com isso. Que coisa boa. É muito bom, né? Michele, agora só passando aqui um pouquinho para a Lidiane, que Michele tem esse grupo organizado, não é? Das mulheres, que começou pequeno, que hoje está bem grande, e a feira vai aumentando, ela vai falar um pouco mais da feira daqui a pouco, mas Lidiane que faz a advocacia voltada para o previdenciário. O que é que você encontra na realidade das mulheres, que eu sei que você atua muito em comunidades rurais, né, no seu dia a dia do trabalho? Olha, Larissa, a dificuldade, né? A dificuldade da mulherada hoje não é pequena, né? A gente encontra a dificuldade quando eu saio de casa, eu sempre digo, eu boto meu escritório na rua, né? Eu não sou advogada de escritório, eu fico muito impaciente, inclusive quando eu estou dentro do escritório, eu gosto de estar na rua, nessa conversa aqui, nesse olho a olho, e escutando, aprendendo, interagindo todos os dias, levando uma experiência um pouco para comigo, né? E eu vejo a dificuldade da mulher empreendedora, a dificuldade, por quê? Porque a mulher, Larissa, ela é muito dinâmica, nós somos muito dinâmicas. Aqui nós temos mães, nós temos mulheres que representam 180 mulheres, nós temos mulheres advogadas, nós temos mulheres jornalistas, nós temos mulheres donas de casa que está aqui hoje dentro dessa mesa, né? E é isso que a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, a mulher empreendedora, quando ela vai sair para empreender, ela é isso, ela é dona de casa, ela é faxineira, ela vai fazer o seu almoço, ela é mãe sobretudo, ela é amiga, ela é esposa e ela consegue também ser aquela mulher empreendedora. Mas a mulher da zona rural, a mulher da comunidade, a mulher mais simples, mais humilde, eu posso assim falar, que é a mulher que eu amo conviver, que eu estou quase todos os dias, o que ela mais enfrenta para empreender, Larissa, é a dificuldade. A dificuldade de tudo. Por quê? Porque para ela sair de casa, deixar a sua rotina, que muitas vezes ela não tem com quem dividir o fardo pesado, que é um almoço que ela tem que deixar para um filho que estuda, para um marido que trabalhou fora, e para sair de casa, para fazer o seu curso, para empreender, ela encontra uma dificuldade imensa, que também a gente tem que falar do valor material, que ela também, muitas vezes, ela não tem essa ajuda financeira, né? Ela não tem essa... O que é que eu posso falar? Essa estrutura familiar. Na verdade, ela é a estrutura. Apoio, né? Exatamente. Michele, encontra essa dificuldade no dia a dia das mulheres, né? Eu lancei a fêmea, né? A 3ª edição a gente lançou. E desde a primeira fêmea, que já nasceu para dar oportunidade, para tirar a mulher da invisibilidade. Eu falo muito... Sim. Quem me conhece sabe que essa é a minha língua. Eu falo muito sobre isso.
Já apareceram histórias lindíssimas de artesãs, de empreendedoras com trabalhos lindíssimos que não tinham R$1 para expor. As nossas feiras são pagas, né? Nossas feiras são pagas. E eu digo, meu Deus, eu tô fazendo a coisa errada, eu não tô fazendo a coisa certa, porque eu quero ajudar e eu não posso, eu não tenho força. Não tenho força para ajudar. Por outro lado, para ter aquela estrutura... Sim, eu preciso Precisa de ajuda também, né? Desse suporte. E eu disse, eu vou colocar alguns espaços solidários. Colocamos. Na segunda fêmea, triplicou a procura. E elas mandam as fotos. Michele, olha, eu faço isso e isso. Mulher, deixa eu ir. Eu quero tanto, eu preciso tanto. Como é que eu dou um não? Entendeu? É tanto que eu entreguei o financeiro. Eu digo, eu não vou ficar com o financeiro. Eu não tenho condições de ficar com o financeiro. Não tenho nervos. Não, eu não tenho estrutura. Tinha dias que eu tomava Se Acalme. Acredita? De verdade. Porque teve um dia que umas 10 mulheres, num dia só, quando o Júnior chegou, eu disse... Hoje, mais de 10 mulheres falaram comigo e eu dei 10. Não, eu não sou essa pessoa. Aí, viabilizar o sonho. Sim, como? Se eu não tenho recurso para isso. Entendeu? Hoje, 3 pessoas me falaram que ela e o marido estão desempregados e ela trabalha com artesanato, faz peças lindíssimas, decoração, arranjos. Eu conheço já ela e ela dizendo a mim que não pode ir, estar de coração partido. Mandou até o emoji do coração partido. E eu lendo aquilo e meu coração estava doendo mais que o dela. Aí outra disse, não é dessa vez que eu vou realizar o meu sonho ainda. Entendeu? Então, assim, dói muito. Sim. Você ter que fazer esse tipo de negócios, né? E foi por isso que eu digo, vou mais além. Eu vou mais além, eu não vou ficar por aqui, não. Eu vou ajudar essas mulheres. Na verdade, é uma espécie de escolha, né, Michele, que você tem que fazer, porque eu percebi, você falando aqui agora, que o seu espaço ele é um pouco reduzido pela oportunidade que você quer dar às mulheres, mas você não consegue dar a todas que vêm até você. Sim, não é isso? Sim, porque eu acho que 60% das nossas mulheres hoje são mulheres que não têm renda. O que ela ganha é o que ela faz, o que ela produz. Eles estão desempregados e ela quem produz alguma coisa para vender, ou na cozinha, ou de artesanato. Então, é aproximadamente 60% de 180 é muita gente, né? E como é difícil, mulher, né? Você fazer a separação desse pequeno lucro que chega, né? Das coisas que são vendidas ali. Sim. Do artesanato, da comida... E fazer gestão disso. Né? Além, Lidiane, da gente olhar para a dificuldade dela, são mulheres simples, que vão no sonho de empreender, mas que não tem nenhum tipo de assessoria. A gente não fala não é só de financiamento, não. Não, é de como gerir, né? Exato. É interessante que eu vou fazer uma pergunta ali, Lidiane, ela falando aí, eu sei que na nossa época, gente, olha a idade. Na faculdade, a gente não tem disciplina de empreendedorismo, não tem disciplina que ensina a gerir negócios. Hoje eu sou aluna de psicologia, aliás, um abraço para as minhas colegas e meninos da psicologia, do primeiro período de psicologia. Disseram que ia nos assistir, viu, Larissa? Então, vou cobrar amanhã. Eu disse, o que foi que a gente falou? Se você fosse professora, você ia passar um trabalho. Gostei. Mas é interessante que hoje o curso já tem disciplina de empreendedorismo. Porque você é advogada, mas você é empreendedora. Você tem seu escritório, você tem que saber gerir. Né? Você encontrou essa dificuldade porque já faz algum tempo que você está atuando? Olha, Joyce, eu encontro a dificuldade. Eu quero aqui me solidarizar a todas as mulheres que precisam empreender, porque a gente encontra a dificuldade a partir do momento que a gente sai de casa e deixa nossos filhos. O que eu costumo dizer é que, graças a Deus, nós somos um pouco mais privilegiadas, por a gente ter uma estrutura, por a gente ter um suporte, por a gente ter um parceiro que nos ajuda, tá entendendo? Então, a gente consegue otimizar o nosso tempo de forma melhor, gerir os nossos negócios de forma melhor, atender os nossos clientes de forma melhor. Mas, assim, empreender, sobretudo, é uma arte, né? Não ficou para todo mundo. Eu costumo dizer, meu marido sempre diz, você sempre gosta de levantar a bola da mulherada. Até para atender o cliente, quando é uma mulher, eu atendo de forma
Até as palavras que eu uso são diferenciadas. É acolhedora, né? Também. Eu acho que isso é bem comum lá em casa também. Renan diz, meu Pois filho. é, a mulher ela é dinâmica, né? Então, assim, não é só a mulher da comunidade que ela tem essa percepção da dificuldade, das barreiras. A gente sai de casa com sonhos e a gente, às vezes, volta frustrado no final do dia, né? Eu também encontro a dificuldade de gerir, porque eu sempre digo, a nossa profissão, seja ela de cozinheira, seja ela de um advogado, seja ela de uma lavandeira de roupa, de que for, de manicure, de que for, a gente sempre encontra, Joyce, dificuldades para gerir, porque é como eu digo, nós somos aquela pessoa, nós estamos ali como profissionais, mas por trás tem toda uma dinâmica, né? para a gente estar ali, né? Nós temos que saber que nossos filhos estão bem, estão segurança. entregues, né? Larissa é uma pessoa que realmente está cuidando dos nossos filhos, então assim, gerir, empreender, sobretudo, não é fácil. E a mulher, ela é dinâmica para fazer isso, mas não só a mulher da comunidade, mas a mulher também da alta sociedade, ela também encontra dificuldades sobre isso, Joyce. Michele, eu ia perguntar, você falando que você não descobriu ser feminista vivendo, né, ser empreendedora, quando começou aí Não era nem esse nome tão bonito, né? assim, era outro nome, assim, que não era empreendedor. É porque parece que a gente vai se apropriando, né, do ser que nós vamos aí nos transformando, nos fortalecendo, né, como mulheres. Mas dentro do seu trabalho, você já encontrou mulheres que se libertaram de histórias de violência, que deram guinadas assim na sua vida, através dessa independência construída e do apoio de outras mulheres? Sim. Mesmo que não possa dizer o nome dessas mulheres, pode trazer algum fato, alguma história. Né? Sim, a gente tem muitas histórias e até eu falei antes da gente começar ao vivo, né, que eu lancei o Mulheres e Cia com um projeto, mas dentro de 15 dias vieram muitos questionamentos que eu tive que colocar para dentro do Mulheres e Cia, porque eu vi que a mulher não é só uma parte, a mulher é o conjunto todo. Então, tudo aquilo tinha que ser... Se eu não estou bem no emocional, eu não estou bem no meu profissional. Né? Se eu tenho decepções, frustrações, medos, tabus, eu não consigo ir mais à frente. E, assim, a gente tem muitas histórias de mulheres que dependiam de abusos, de sofrimentos, logo de passar na cara daquele marido que era muito autoritário. E você só faz isso não é trabalho. E ele gritava com ela, sabe? E assim, depois ela me disse, Michele, no mês que eu fiz a feira, que ele chegou, que viu a feira e disse, e quem foi que lhe deu o dinheiro? Aí ela disse, eu fiz com aquelas coisas que você disse a mim, que eu deixasse que aquilo ali não ia me dar dinheiro nunca. Vai trabalhar, ela dizia a mim, os olhos cheios de lágrimas, que ele dizia, vai trabalhar, isso aí é só passatempo. E ela disse que pegou uma encomenda, ficou até altas horas da noite, toda a noite para fazer e fez a feira. E como essa questão da violência é sutil, né? Sim, porque palavras. E eu cheguei a perguntar a ela, porque assim, é muito difícil ela se abrir com você de imediato, mas a gente cria esse vínculo. Sim. E a gente consegue, eu não sou psicóloga, eu não tenho formação nessa área, mas a gente consegue que ela se abra. E eu dizia, mas ele bateu em você? Ela dizia, não, mulher, ele nunca bateu em mim, não. Mas ele dizia coisas horríveis comigo. Vai tirando o sonho, como disse Joyce. Né? Vai deixando entristecendo, né? E isso muitas vezes não é só o companheiro, né? É o pai, é a mãe, é o irmão, é alguém da família que vai dizendo, vai trabalhar. Sim, relações abusivas da família é péssima, né? Muito forte. E como a gente também tem casos de depressão, tá? Eu tenho uma história lindíssima de uma amiga que ela trabalha com crochê e ela estava, assim, altamente depressiva, tomando remédio. Ela chorava todos os dias. Eu ligava para ela, videochamada, eu quero ver sua cara, não quero ligar ouvindo sua voz, não, eu quero ver sua cara, tá com os olhos inchados? E ela, não quero aparecer hoje, não. E aonde ela chega, ela diz que
Hoje ela é outra pessoa, ela não toma nada de remédio. Ela disse, se você for para um lugar e você não me chamar, eu vou ficar triste. Porque ela disse que é o remédio dela é se engajar nos movimentos que a gente faz, entendeu? Porque é a valorização da mulher pelo profissional, mas por ela, pela pessoa que ela é. Interessante você falar, né, Michele? Porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, Joyce, ela não está relacionada, Larissa, só à violência física, né? Isso é a violência psicológica, que o que ela tende a fazer com a mulher é justamente isso, é subtrair a mulher, né? É desamparar a mulher se sentir pequena mediante o homem, a autoestima da mulher ficar inútil, ela se sente aquela mulher sem sonhos, ela vai perdendo as características dela. Às vezes é uma mulher tão brilhante, uma mulher tão conquistadora. Você é uma mulher brilhante, você tem uma energia maravilhosa, né? Ela chegou aqui, ela já chegou brilhante, ela já chegou entrando. Então, assim, eu tô sentindo toda a energia que você tá falando aí, você já chegou, é o tipo daquela mulher que já chega chegando, né? E a gente precisa de mais mulheres como você, Michele, no seio da nossa sociedade. Né, Lidiane, que quantas dessas mulheres, elas estão ali segurando a barra para cuidando dos filhos, para o marido estudar, para o marido trabalhar, para o marido fazer as coisas que tem que fazer, mas quando chega a vez dela, aí ela é questionada. Além de que quando ela se põe numa lista de prioridades em último lugar. É verdade. Então ela atende todas as outras prioridades. Quando chega a vez dela, ela já está exausta. Ela não tem mais força para fazer um curso, nem que seja online, EAD. Acho que muitas mulheres se sentem assim. Mas vamos deixar a Joyce falar. E a ponto de não se reconhecer. Lidiane falando aí, a mulher que sofre abuso psicológico chega a um ponto de não se reconhecer. Até porque a depressão, ela vai consumindo, vai entrando, a mulher vai ficando ansiosa, né? Porque ela diz assim, não, tudo que eu faço, nada dá certo. Sim, isso aqui que eu sou... muito isso. A gente vai desconfiando da capacidade. Eu escuto muito eu sou boa isso. nisso, mas eu não vou fazer não, porque eu acho que isso aqui eu não vou fazer, isso aqui vai desagradar ele, isso aqui em algum momento da vida dela, ela não vai fazer, não é porque ela não saiba, porque talvez ela seja perfeita em fazer aquilo, né? Ela seja muito boa em descobrir que ela faz aquilo, mas ela não faz. Exato. Por conta de uma opinião porque que ela deixa já foi, ela invisível. Ela já foi... tipo assim, murchando, né? E ela não consegue mais acreditar nela mesma. E Larissa falou uma coisa importante, que é importante destacar. A pessoa abusiva não é normalmente, ou geralmente, aquela pessoa agressiva que dá porrada. Lidiane falou. É a coisa sutil, né? Sim. E que geralmente são pessoas fofas para a sociedade, que carrega a água do vizinho, que carrega a feira, mas dentro de casa é outra coisa. Ai, né? gente, vocês falando nisso, assim, eu me lembrei que na segunda edição da Fêmea, a gente teve uma coisa muito constrangedora. O meu esposo, ele é meu parceiro, ele vai lá pra dentro, ele trabalha, arregaça a manga e ele dá todo o suporte às expositoras. E ele chegou em casa arrasado. Ele disse, amor, aconteceu uma coisa muito chata, muito triste. Isso que foi? Aí ele contou o nome da pessoa. Ela estava muito aflita, porque ela foi para a feira sozinha, não levou ninguém para ajudá-la, não tinha rede de apoio. Terminou a feira, ela estava ligando para o marido ir buscar. E ele disse que não ia buscar, porque ela foi porque quis. Então, você deu jeito de ir. E outra coisa, ele estava bebendo. E ela foi pedir ajuda ao meu esposo para desmontar as coisas. E alguém ofereceu uma carona, entendeu? Aí ela disse assim, eu vim para cá para ganhar dinheiro, para levar para casa, e chorando. E ele arrasado, meu marido, eu vim. Então, assim, você vê como a gente está no meio de situações de pessoas fofas. Exato. Né? Porque até eu conheço o marido. Então você achava que era eu difícil, conheço o marido. Quando você falou pessoa fofa, eu já me lembrei dele. Né? Então, você não deduz que acontece aquilo. Mas, Michele, veja como é bom, que eu percebo muito a questão de nós estarmos falando aqui sobre isso já é um avanço. Quem vai ouvir vai dizer, nossa, eu estou num relacionamento assim, nem percebi. Às vezes as pessoas não sabem, né? E assim, quando foi que você falou nisso? Hoje está se falando mais. Está dando luz a esse assunto da violência psicológica. Quantas pessoas, de avós, de conhecidos, que a gente diz assim, não, ele é um marido ótimo, ele faz a feira, mas ele passa o resto do dia bebendo. Mas ele é ótimo para casa, faz a feira, cuida dos filhos. Como se fosse uma obrigação. Como se fosse uma obrigação. Que fazer Quantas vezes a gente já ouviu tipo, que isso? aquilo fosse
fosse o suficiente. Exato. Né? E a gente podia falar, inclusive, a gente está falando aqui de violências que estão no diálogo da gente, não é, que não são... muitas vezes eu acho que quando a gente tipifica, talvez, Michelle, Lidiane, Joyce, as pessoas tenham a dificuldade de aceitar, né? Que a gente sabe que tem a violência psicológica, a patrimonial, a física, mas quando elas escutam, sem ser com o nome, é uma violência psicológica, mas quando você escuta, eu estou sendo diminuída, né, na minha vontade de empreender, eu quero estudar, meu marido está criando problema, aí você vai identificando a violência, né, sem exatamente ter o nome, Sim. né, mas precisa ser dado o nome, né? Precisa se punir. Sim, Larissa, com certeza. Interessante que você disse uma frase aí que eu sempre falo ela. Muitas vezes, a mulher que ela está sofrendo uma violência doméstica, ela nem sabe que está sofrendo uma violência doméstica. Ela está sendo diminuída, mas ela não sabe dar um nome àquela violência. Exato. Ela não sabe que aquele sentimento é uma violência doméstica. Ela está sofrendo, né, mas não Ela sabe está que sofrendo, mas não sabe. Porque, Joyce, como você falou há pouco, isso é mais real do que a gente possa imaginar. Os casos abusivos que acontecem, eles começam com contos de fada. Né? Os homens abusivos, eles começam lhe tratando muito bem, fazendo conquistas muito maiores do que a gente. A gente chega a crer que encontrei o príncipe encantado. Esse homem não existe mais, esse homem tem que ser meu. Né? E aí ele começa a introduzir flores, a introduzir o doce, o chocolate, a tratar, quando eu digo introduzir, Aquela sedução toda. a tratar a gente de forma, e vai pra nossa família, e faz um agrado, a nossa, vixe, esse é o homem que eu quero pra mim, né? E aí começa a outra fase, que é a fase da agressão verbal, a frase de dizer que, esse batom que você tá usando é muito feio, tire ele. Não gosto de fulano, não. Essa Não ando mais com blusa, ele, não. essa blusa não. Essa blusa é muito feia, tá muito decotada, não presta pra você. E aí ele vai além. Ele tira você do convívio familiar. Dos Muitas amigos, vezes da né? sua Deixa você família e Interessante do que a convívio gente familiar acha que isso dele. não acontece mais, né? A gente acha assim que isso não acontece. Só quando você vai num grupo, Muito comum. numa roda de conversas, aí você vai identificar. Quando cuida, Michele, você sabe que eu já estive em barzinhos assim, restaurantes familiares. E a gente estava tendo uma roda dessa e quando a gente terminou, uma amiga me confidenciou que ela estava sofrendo violência e não sabia. E uma pessoa esclarecida e esclarecedora. Né? mas é porque às vezes a pessoa vai vivendo, Lidiane, se deprime, né? Fica achando muitas vezes que ela é a culpada, que não devia ter agido daquela maneira, mas quando ela se percebe, como o Michele colocou, como feminista, quando ela se percebe, como alguma coisa está errada aqui e não sou eu, aí ela começa, né, realmente a agir. Inclusive, eu ia perguntar a Michele se nessa caminhada, né, de luta de tantas mulheres, se vocês encontram muito preconceito para quebrar as barreiras de montar o próprio negócio, né, para empreender. A que sofre mais preconceito sou eu. Sou eu. Vocês podem não acreditar, mas todo mundo pergunta de quem é o projeto. Sim. Esse projeto é lindo, parabéns. De quem é? Meu. Michele, mãe, avó, casada, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, lá do interior. Fui eu que fiz o projeto. Não, eu pensei que você tinha trazido de fora. Homens já me disseram isso. Homens já perguntaram isso a meu marido. Esse projeto é seu, né, Júnior? Júnior, seu projeto é massa. Esse não é meu, é da minha mulher. Eu trabalho com ela, é dela. Ela quem fez. E, por sinal, na primeira vez que eu mostrei o projeto, ele disse que não ia dar certo. Ele disse que não ia dar certo. Mas aí depois ele veio atrás de mim, pelo amor de Deus, o que foi que você inventou agora? Aí juntou a força de um bocado de mulher. Sim, e assim, é sério, essa parte do preconceito eu sofro muito. Alguns maridos não gostam de mim. Eu quero ser a pessoa fofa, sabe? De conquistar os maridos também, porque senão eles não deixam as mulheres ir para os treinamentos, porque a gente tem capacitação, a gente tem treinamento, a gente tem formação, a gente tem a parte de gestão, a parte de precificação, tudo isso a gente tem. Porque ela não sabe gerir.
Então, a gente tenta suprir isso aí também. E ela diz, eu não vou não, porque o meu marido não deixa eu ir, que é sábado de tarde. Aí eu tento ser uma pessoa fofa, para que o marido diga, ela vai dizer assim, é Michele quem tá lá, tá? Então pode ir. A gente tá rindo, mas é assim. É assim. É sério? E tem uma coisa, Michele, que você falou lá no início, é a palavra feminista. Você já chega, tem muita gente que tem preconceito. Ah, lá vem fulana, feminista. Porque liga ao radicalismo e não tem nada a ver com isso. Exato. Ontem mesmo eu escutei uma pessoa falando, quando eu coloquei o vídeo para a chamada do Diga Lá, hoje falei que iam ser pautas femininas, uma pessoa veio no meu direct e disse, lá vem a feminista. No nosso podcast, várias entrevistas que eu tenho lá, pessoas responderam, vocês só querem essa vida, sombra e água fresca, vão trabalhar? Várias pessoas responderam, de como? Sombra e água fresca? Eu, mãe de 3 filhos, o que eu fiz na minha vida todinha, não quero dizer que eu... Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Muitos, sabe, assim, os comentários, dizendo que a gente, principalmente nas falas mais defensoras, assim, dos nossos direitos, alguns homens foram lá e comentaram isso. Mas a gente tem também preconceito em outros tipos de trabalho, entendeu? Da pessoa com deficiência aí trabalhar. Nosso grupo tem, ela sofre muito com isso. Imagina. Ela relata pra gente. Mulheres negras que vão em alguns lugares, ainda também tem a questão da empreendedora que passa por isso. Então, a gente tem muito essa roda de conversa dentro do grupo. Se uma cai, a outra vem e já puxa para levantar. Bacana. Porque o desafio é diário. É muito lindo. E o trabalho é muito bonito, né, Michele? A gente percebe a união de vocês nessa luta, né, que devia ser de todas as mulheres, de todos os homens. Joyce fez um levantamentozinho aqui, que a gente vê que 35% dos negócios do Rio Grande do Norte são comandados por mulheres, né? Mulheres com nível médio completo ainda é maior do que o número de homens. E ainda tem isso, Lidiane. Nós, mulheres, estamos chegando aí com mais qualificação, mas parece que a gente precisa sempre mostrar que a gente é capaz. Competentes, que somos capazes. É na política, é no empreendedorismo, é na advocacia. É numa audiência que há um tempo atrás, não salvo engano, 3, 4 meses, eu fui fazer uma audiência com um senhor e me senti extremamente diminuída por conta da arrogância, porque ele olha para mim e diz, é uma menina, né? É uma mulher. Talvez se fosse, ainda que fosse um rapaz da minha idade, ele tivesse tido o respeito maior para com o colega de profissão. Sim. Então, assim, aqui eu me coloco nesse lugar também. Porque tem mulheres, Michele, que estão ouvindo a gente nessa hora, Joyce, que estão no lado da insignificância. Porque elas dizem assim, isso só acontece comigo. Não. Isso acontece comigo também, certo? Então, eu quero aqui falar, eu quero aqui ter voz, eu quero aqui poder ampliar que isso acontece também na classe da mulher advogada, que muitas vezes está ali fazendo o seu trabalho e permita-me falar, um trabalho bom, um trabalho de estudo, um ótimo trabalho, e vem o homem querer diminuir você pelo fato de você ser uma mulher advogada. Eu já cheguei a escutar em uma audiência em Apodi, eu nunca me esqueci disso, que o advogado chegou para o meu cliente, o advogado da outra parte, assim, essa menina, ela não sabe de nada. E quando a sentença veio favorável. Então, assim, por que eu estou falando isso aqui, Michele? Porque eu quero que as pessoas saibam, as mulheres saibam que elas não estão sozinhas nessa luta. Que isso não acontece só com a mulher lá da comunidade. Que isso não acontece só com a mulher que trabalha lá no supermercado. Isso acontece em todos os lugares e a gente tem que combater isso. Se acontece com uma mulher que conhece a lei, né, que pode se defender, que é diminuída, né? Então a gente tem mais que gritar e que dizer que a gente merece respeito. E é isso que eu vou fazer aqui hoje, é gritar. Não, e essa coisa, quando a gente fala, a gente se impõe, ainda diz que a gente é histérica, né? Grosseira, é arrogante. Lá vem você de novo falando sobre isso. Eu escuto isso muito. Eu passei por uma situação. Eu era a única mulher, eu atuo com marketing político, eu estava numa cidade em outro estado, e aí só tinha eu de mulher na coordenação de uma campanha. Todos os homens falaram, eu fiquei por último para falar, porque eu falava sobre comunicação e marketing. Quando eu fui falar, não deixei, era todo mundo conversando entre si. Aí eu fui para o meio da roda e pedi para eles me ouvirem. Aí eu fiquei conhecida como a braba do Rio Grande do Norte. Pronto. Né?
Simplesmente porque eu pedi para eles me ouvirem. Sim. Mas eu acho que a gente falou muito, assim, sobre a questão da violência que sofremos, não é? Não só as mulheres que não estão tendo um microfone aqui para falar, mas eu acho que tem muitos caminhos também que a gente pode, não é, percorrer para mudar essa chave, dizer que a gente não aceita mais nenhum tipo de violência. Sim. A educação é um caminho. Eu sei que muitas não têm a oportunidade, mas a gente precisa trabalhar para que as mulheres tenham a viabilidade, né, por causa, inclusive, da diferença salarial que existe. Sim. O empreendedorismo Sim. é um caminho de sobrevivência, não é? Pedir ajuda a outras pessoas, já que a gente tem uma rede de proteção, é muito importante também. Sim, e você que é vereadora, Larissa, falar em educação, a gente também fala, assim, ela citou uma coisa interessante do filho dela, que fala do feminismo de uma forma legal, de uma forma positiva, mas da política também introduzir a questão, e eu sei que você tem uma luta nesse sentido, da educação dos meninos, das meninas nas escolas, para aprenderem o respeito. Né? As mulheres, desde cedo, que a gente sabe que em casa faz também, mas a escola também pode fazer um trabalho assim, eu desse. tenho 3 filhos, né? Então, meu filho caçula tem 14 e a menina tem 16. Mas, assim, coisas que acontecem na escola, eles chegam em casa, mamãe, a senhora não vai acreditar. Aconteceu isso e isso hoje. E, olha, eu tive vontade de ir lá. Por que não foi? Aí eles... Eu achei horrível aquele falta de respeito, sabe? A pessoa desrespeitando a outra, independente de ser mulher ou não, assim, por causa do peso, sobrepeso. Ele chegou muito chateado um dia desse, que aconteceu na escola. E ele me contando, ficou com os olhos cheios de lágrimas. É interessante falar, a Larissa fala sobre a educação, né? A educação nesse sentido voltado para fazer a coisa acontecer, o respeito, a mulher crescer. E assim, Michelle, eu acho que a educação hoje... Eu estava até conversando com minha sócia, um beijo, Carol. Um beijo, Carol. Beijo, Carol. Não conheço Carol, mas um beijo, Carol também. Então, eu estava até conversando com minha sócia hoje sobre isso. A gente sempre conversa sobre muitas coisas. E a educação é a palavra-chave. É a base de tudo, sabe, Joyce? Seria a educação em casa. Porque muitas vezes, Michelle, o agressor, ele nem sempre é filho de um agressor. Mas sempre que tem um agressor que bate na mulher, tipo, eu me perdi um pouco na frase agora, é tipo assim, nem sempre o agressor vai ser filho de um agressor, certo? Mas ele vê aquela educação, ele fica com aquela frustração dentro de casa, porque a educação, Larissa, ela começa dentro de casa, né? Então, a gente precisa educar as nossas crianças para com isso também. Outro dia no interior eu achei tão interessante... a minha filha Sofia, a caçula, precisou de um negocinho no Jalágua que ela não estava conseguindo. Lidiane é mãe de 3 meninas. De 3 meninas, né? Uma de 24, meninas assim, mulher, né? Uma de 24, uma de 17 e uma de 3 anos. E a mãe do coleguinha dela disse assim, filho, ajuda a Sofia. E eu fiquei olhando assim, e na mesma hora eu disse, meu Deus, que coisa interessante, porque ela já está ensinando o amiguinho a respeitar uma mulher, a ajudar uma mulher quando necessário. Então, assim, a educação hoje, Larissa, é o que falta no nosso país. E eu vou complementar, eu sempre falo isso para os meus meninos, as pessoas têm que se conscientizar que todo mundo tem que fazer a sua parte. Parar de jogar a culpa para outra pessoa, entendeu? Para quem é político, para o pai, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa do meu... Não, cada um tem que assumir e cada um tem que fazer a sua parte. Usar o espaço do jeito que é para usar. Se você tem espaço de fala, fale. Se você tem espaço para advogar, advogue. Se você tem espaço para defender, defenda. E se você passar e viu a injustiça, defenda também, porque eu paro e defendo. Por favor, né, Michelle? Eu não sou advogada, não, mas eu defendo. Não, mas a gente tem que defender mesmo, até porque, Joyce, nós somos cristãos. Nós vivemos num país cristão. Então, se você não faz, pelo menos porque você quer, você não quer se meter na vida daquela pessoa, faça pelo menos para ajudar aquela pessoa. Lembre que também poderia ser uma pessoa sua, poderia ser um filho. Eu sempre que vou fazer o bem a uma pessoa, eu tenho a oportunidade de não fazer.
Mas aí eu me lembro, Joyce, que eu tenho uma filha que mora fora e eu digo, meu Deus, eu vou fazer porque pode ser que a minha filha, lá onde ela esteja, alguém faça por ela. Sim. Então a gente tem que fazer quando a gente diz assim, em briga de marido e mulher, não se mete colher, se mete sim. Coloquei até aqui. Se mete sim. Mete a panela, o fogão, o fogo, a gente se mete, Eu digo né? muito isso no grupo. Gente, esse negócio não existe mais. Pelo amor de Deus, eu falo muito sobre isso. A gente teve agora um exemplo, um casal que estava viajando, né? E o marido começou a gritar. Sim. Natal, né? Isso, em Pipa, salvo engano. E ele começou a gritar. E aí veio um casal, uma mulher com uma autoridade e educada, e o homem também. Filmaram a ação. Filmaram a ação e mostrou a ele que aquela mulher não estava sozinha. Então ela se sentia acolhida. Por mais que naquele momento nada aconteceu, Larissa, mas aconteceu um ato dele. Repreendeu, porque na mesma hora ele se colocou no lugar dele e disse, meu Deus, olha onde é que eu tô. Tô aqui num lugar público, gritando com a minha mulher, meus filhos chorando. Era como se ele não tivesse tendo a dimensão Uma pessoa que não do me ato conhece que veio ele me tá alertar. fazendo. Né? E eu achei interessante que o homem chegou e disse assim, você tá errado, meu irmão. Você tá errado, né? Eu achei interessante também. Agora, Lidiane falando sobre isso, Joyce, nós tivemos alguns avanços nas leis que a gente não pode mais retroceder. As medidas protetivas são importantes, a Lei Maria da Penha é importantíssima. E ontem eu conversava com Lidiane por mensagem, assim, rapidamente, mostrando a ela, nós tivemos aí o avanço, né, de acabar com essa história, nacionalmente, de que o homem pode opinar se a mulher pode fazer ou não a laqueadura. Aí vem um deputado do Rio Grande do Norte, que eu não vou citar o nome dele, e coloca uma lei para que o homem possa, sim, opinar. Ora, as mulheres estão determinando se o homem vai fazer vasectomia ou não? Não estão. Nunca foi determinado isso. Não estão. E por que eles têm esse poder sobre o nosso corpo? Sobre as nossas decisões. Então, só para fazer o registro aqui que a gente conversava ontem, né, Lidiane? E que retroceder de jeito nenhum. Isso é uma vitória, né, Larissa? Isso é uma vitória para nós, mulheres. Eu tenho muitas clientes que têm 4, 5 filhos e às vezes eu digo, já ligou? Ela diz, doutora, não. Eu não liguei porque o médico não liga, eu não liguei porque é um sacrifício maior do mundo, a minha gravidez foi de risco, eu não tive como pegar essa documentação, porque é uma papelada, Joyce, que você pegava no hospital, tinha que o marido assinar, o convencimento, que às vezes o homem não quer assinar, porque ele quer ter um time de futebol dentro de casa, né? E aí ela tinha que convencer o marido, claro que não são todos os casos, mas ela tinha que convencer o marido, ir ao cartório, autenticar. Então, assim, às vezes, Michele, isso foge da realidade de muitas mulheres. Sim, eu já estou imaginando aqui, se esse homem fica fazendo essa escolha para essa mulher, ele vai escolher tudo na vida dela. O trabalho, se ela quer empreender, ele vai dizer que não. Você tem direito sobre o corpo, né? Sim. Exatamente. Então, o Congresso foi muito feliz ao alterar essa lei, né? Porque agora a mulher que antigamente com 25 anos de idade, a lei baixou a idade para 21 anos. Lembrando que se a mulher tiver 2 filhos vivos, ela pode laquear com qualquer idade. Ou seja, 19 anos, teve 2 filhos vivos, ela pode fazer a laqueadura. Isso já é um avanço. Eu acho que isso é uma vitória, uma riqueza para nós mulheres, que não precisamos ter a autorização do companheiro, ter a autorização do marido para com o nosso corpo, sabe, Michele? Porque filho é bênção, filho é prosperidade, mas a gente também tem outras coisas que a gente pode avançar na nossa vida. E eu vejo clientes minhas quando, às vezes, Michele, eu tenho um cliente com criança de 1 ano e ela está grávida de novo. Agora eu me lembrei de situações que eu conheço de amigas que não têm filho, e tá tudo bem. Ela diz, eu não quero ser mãe, eu quero minha carreira, eu quero minha profissão, eu não quero ser mãe. Então, nós temos o poder e o direito de dizer se a gente quer ter filho, se a gente não quer ter filho. E é uma cobrança muito grande da sociedade, né? Eu tenho 40 anos, eu não sou mãe, mas quando eu encontro com um povo que eu não vejo há muito tempo, e aí, cadê seu menino? Tem quantos anos? Já casou? Sociedade machista, né, Joyce? Joyce, uma postagem de Karnal, ele dizendo que ao encontrar um casal jovem, não pergunte quando ele vai ter filho. Pode ser que eles queiram, que eles não queiram, pode ser que eles não possam. Né? Sim. E fala de algumas coisas na sequência da postagem, de que existem coisas que a gente não tem nada a ver. Exatamente. Né? Com As aquelas perguntas decisões. têm que ser... Né? Nós vivemos em outro tempo, então as perguntas têm que ser formuladas de outra forma. Não pergunta nem assim, tudo bom? Não, é logo assim. Já cadê o menino? Eu acredito, assim, bem discretamente.
Então, gente, eu acho assim que, só voltando aqui para a pauta da... Tá vendo como tem muita pauta? Pule a pauta dos filhos, que eu sou uma prole, né? Não, eu acho que com relação a essa questão... Tafarel disse, Larissa, eu disse, meu filho, sou engravidada. Eu não liguei, não. Para você ver, uma mulher esclarecida como eu, tive uma gravidez difícil. A minha médica disse, olha, Lidiane, não engravide mais. Você passei uma gravidez muito difícil, então não liguei. Tô tentando ligar agora, né? O tempo do trabalho Correria. e tudo, então a correria eu vou ver se eu ligo agora em junho, já tô com a cirurgia marcada, se Deus quiser vai dar certo, mas o interessante é que meu marido, ele diz assim, lá em casa, outro dia eu disse, Luara, se eu engravidar, Luara, ela disse, mãe, eu vou embora, eu disse, eu vou com você. E meu marido, eu digo, meu filho, se eu engravidar, ele disse, minha filha, eu pulo daqui de cima, com medo de um bucho, então assim, lá em casa é totalmente o contrário, É eu já uma casa tive tão filho animada, demais. cheia de gente, né? Eu já chego com minha galera. Mas é isso. Mas quando a gente estava falando sobre a questão da educação, é o educar as mulheres para que elas saibam, né, o papel importante que elas têm, Sim. quem elas são, não é, como se portar, também saber que essa solidariedade, né, que nós temos que ter com as outras é muito importante, e os homens para respeitar as mulheres. Eu sou mãe de menina, de meninas e de menino, né, e a gente busca isso no nosso dia a dia. Mas, Joyce, vamos se encaminhando para o final, né? A gente já conversou um bocado. Acho que tem um bocado de pergunta aqui que a gente nem fez. Eu sei como é. Podcast a gente não consegue A conversa tá seguir, tão né? gostosa, né? As Engraçado. perguntas. Engraçado que eu cheguei aqui um pouco nervosa, né? E eu disse, mas a conversa tá fluindo de uma forma tão gostosa que eu ficaria aqui por muito tempo. Mas eu queria que Michelle falasse assim pra gente, que ela trouxesse uma mensagem, não sei se Joyce quer colocar mais alguma outra coisa, mas para essa mulher que está querendo se libertar de uma situação de violência, para essa mulher que quer empreender, ela pode não estar vivendo uma relação Exato. de violência, mas ela quer, não é, ter o seu protagonismo profissional diante dessa construção que você faz diária com tantas mulheres. Olha, você me perguntou isso aí, já veio aqui na minha cabeça. Eu fui dar uma entrevista no ano passado, antes da segunda edição da feira. E o jornalista, os meus filhos estavam em casa assistindo, acompanhando com meu marido. E ele perguntou, ele perguntou a mim isso que eu vou dizer a vocês agora. Eu não estou exagerando em nada. Ele disse assim, Michelle, diga para aquela mulher que está em casa ali ouvindo, que tem 19 anos e sonha em empreender, mas sonha em casar também. O que seria melhor para ela? E a Jasmine estava em casa ouvindo. Ela disse, papai, desliga agora, porque eu não vou aguentar a resposta da mamãe, não. Desliga. Aí eu olhei para ele, aí eu reformulei a pergunta na minha cabeça, entendeu? E falei para a mulher que, independente de idade, ela pode empreender no que ela quiser. E nenhum homem vai interferir se a vontade for dela mesmo. E o cara ficou olhando para mim assim, apavorado. Como se o casamento apagasse o empreendedorismo ou vice-versa. Então, Se fosse uma escolha, né? escolha, e gente? virou exatamente. uma referência. Quem ouviu essa entrevista, até hoje comenta isso. Que pergunta foi essa? Porque você consegue, com tudo isso que Lidiane falou, quando você vai empreender, você não separa. Tá aqui, Michelle casada, Michelle mãe, Michelle dona de casa e Michelle empreendedora. Você não separa. A gente Você vai só com é pacote. uma. Exatamente. Você vai com a bagagem Exatamente. cheinha. E essa bagagem constrói quem é você. Você não consegue isolar. Então, as pessoas me perguntam, a partir de que idade? Gente, qualquer idade. Eu comecei a empreender com 8 anos. Ou então, eu já estou velha demais para isso, já estou cansada demais para isso. Às vezes, ela se decepcionou tanto com coisas que aconteceram na vida dela, situações financeiras, quebrou várias vezes, se decepcionou várias vezes, que não tem força para recomeçar. Então, empreender é se desafiar. E quando a gente empreende, eu digo assim, que é um fogo, uma fortaleza, algo que vem dentro de você, que te consome. Enquanto você não mostra que você é capaz, você não consegue abrandar aquela força dentro de você. E eu acho que a mulher, nós temos essa força por natureza, Sim. né? Só que a gente direciona muitas vezes para outras coisas. E quando chega a hora de você direcionar a força para você, você já perdeu a força. Se coloque em primeiro lugar. Eu acho que... Eu escutei a minha mãe dizendo há inúmeros anos atrás que era injusto ela se colocar em primeiro lugar.
Entendeu? Eu escutei há muitos e muitos anos atrás. Mas hoje eu tenho essa certeza. Se coloca em primeiro lugar. Não é feio, não é pecado, não é desonesto, entendeu? É você lutar por você. Se você lutar por você, você luta por tudo e por todos que estiverem do seu lado. E como é importante essa questão da sororidade. Larissa está com uma Não, eu já camisa- li não sei quantas vezes, porque eu amo essa palavra e o significado Foi dela. a agência realista de Joyce Moura que fez essa... Eu Exatamente. amo, eu amo. E assim, eu digo, gente, eu uso a sororidade. Exato, Antes, tirar da palavra, né? Ir para Nem a ação, para os existia. gestos, para as atitudes. Nem existia sororidade, eu já tinha esse negócio de ter essa... Aplicava. Aplicava, exatamente. Que é o que a gente tem que fazer. E que Não a só gente falar. tem que mostrar muito o que é o real sentido da palavra. Porque muita gente, é sororidade, mas você sabe o que é sororidade? Você pratica? Exatamente. Lidiane, a gente conversou aqui, a gente falou muito da questão, uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer. A gente está falando muito sobre essa questão de violência. Você acha que as pessoas, hoje tem mais violência contra a mulher, ou você acha que as mulheres estão tendo mais coragem de falar sobre isso? Joyce, a violência contra a mulher, ela tem crescido, os números têm sido assustadores, né? Nós tivemos uma pandemia em que as pessoas se colocaram dentro de casa e a gente conseguiu ver os dados alarmantes, mas eu não acredito, pelo que eu advogo e pelo que eu vejo, hoje, antes de vir para cá, eu atendi uma mulher que sofreu uma violência contra a mulher, né? Então, assim, eu vejo que os números têm levantado mais. Não é porque a pandemia passou que os números caíram. Eu não vejo isso. Eu vejo os números crescerem mais, né? E, assim, a mulherada, ela tem tido mais facilidade em fazer a denúncia, ela tem tido mais a Acesso, né? coragem. Tem gente agora em casa Informação. passando por uma violência doméstica, certo? Que está esperando esse podcast terminar para tomar uma decisão na vida dela. Porque, Joyce, eu tenho dito que eu me tornei humana, muito mais humana depois que eu comecei a advogar para essas mulheres. Porque você fica olhando assim e diz assim, meu Deus, cadê a força dessa mulher? Cadê as outras pessoas para ajudarem essa mulher? Sobretudo, Joyce, a falta ainda da coragem delas denunciarem o parceiro ainda é muito grande. Essa mulher, ela hoje, Joyce, só para você ter noção do que eu vou contar, o que eu escutei, ela perdeu a filha, a guarda da filha, ela apanhava do marido em uma cidade de Santa Catarina e ela veio embora fugida com a filha. E ela perdeu a filha, Larissa, porque ele deu uma busca e apreensão. Ela, na época, pela advogada, foi orientada a fazer o BO contra ele para dizer, olha, eu vim embora porque ele bate em mim, eu vim embora porque ela também sofria violência patrimonial. Veja, Michelle, ele tinha o dinheiro, mas ela não pegava no dinheiro. Ela só tinha direito àquilo que ele botava dentro de casa. Então, ela veio para não morrer. Ela veio para não morrer, Joyce. E, com medo do que ele poderia fazer, ela não fez o BO. E, por conta disso, ela perdeu a guarda da filha. E hoje, ela luta para ter a guarda da filha novamente. E vou lhe dizer mais. Por conta de tudo que ela passou, ela ia ser chamada para como se fosse, não é um concurso, Larissa, quando você, de prefeitura, lista de espera, como é? Seleção. Uma seleção. Ela foi chamada para uma seleção e ela sequer tomou posse dessa seleção, com medo já dele. Processo então, seletivo, veio né? embora. Então, hoje, ela perdeu a guarda da filha com medo de denunciar. E isso é mais real do que a gente possa imaginar, Larissa. As mulheres, elas estão unidas, certo? Em relação a essa causa, mas, Larissa, não é ainda a nossa realidade. A nossa realidade, Michelle, ainda está muito... A gente ainda está muito... Tá. Joyce, é incrível. Outro dia, Larissa, eu vou falar isso aqui porque, inclusive, eu perguntei à diretora se eu poderia falar isso no podcast. Eu vivi uma experiência incrível. Eu precisava fazer um atendimento a uma cliente minha e ela estava naquela casa de acolhimento. E aqui em Mossoró, Joyce, ninguém sabe onde é a casa de acolhimento. Não pode, né? Não pode. Para você ter noção, tem a ronda policial, né? A ronda da Maria da Penha. Mas se, vamos supor, Joyce precisa da ronda da Maria da Penha, porque ela precisa fugir daquele companheiro que está tentando matar ela. Aí o que é que acontece? A ronda liga
para a diretora, vocês se encontram em determinado local, a diretora venda você e você vai para casa. E eu, na hora que eu tava, que eu entrei, né, claro, ela disse, olha, você vai atrás. Eu digo, claro, me coloquei no meu lugar. Sim. Ela disse, tá aí a vendinha. Eu coloquei aquela vendinha e eu disse, Cláudia, que experiência enriquecedora para mim, porque eu tinha que passar por isso. E eu confesso, Joyce, que eu não estava como vítima, eu não estava ali com a violência doméstica contra a minha pessoa, né, contra a minha honra, eu não estava fugindo, eu estava fazendo o meu trabalho, mas em determinado momento aquilo me sufocou, aquela venda, eu ter que entrar numa casa vendada, porque nem eu, nem ninguém pode saber onde é, para que os companheiros que querem matar aquelas vítimas não possam achar. E aí eu digo, meu Deus, se eu, como advogada, aqui só são 5 minutinhos eu vendada, indo ali fazer o meu trabalho, eu estou nessa situação de agonia, Larissa, eu estava assim, agoniada. Imagina essas mulheres que vêm espancadas, sim, que vêm estupradas, que vêm com seus filhos pequenos, que não têm dinheiro, Joyce, e que passam pela casa de acolhimento ali, e muitas delas passam e ficam. Nós temos mulheres, né, eu queria falar isso aqui, eu queria deixar claro, que nós temos mulheres hoje na casa de acolhimento com 10 meses que elas estão lá. Porque até agora elas não têm para onde ir, Larissa. Uhum. Elas não têm. É muito forte. E agora também o depoimento que você dá, Lidiane, mostra como é sério o trabalho das pessoas que fazem parte da rede de proteção e como é um trabalho de tanto compromisso. Proteger essas mulheres que tiveram seus direitos retirados, diminuídos, roubados, né, por esses companheiros ou familiares. Né? É muito sério. É importante até para as mulheres que estão assistindo se sentirem seguras. Sim. Né? Pois é, saber que podem ser protegidas. Sim, saber que tem com quem contar. Hoje a ronda não é uma realidade, Larissa, de outras cidades. A ronda policial em Mossoró, ela realmente funciona, sim, né? Ela funciona, ela vai lá, ela fiscaliza o que o poder público falha um pouco, né? Porque muitas vezes eu tenho clientes, Michele, que dizem assim, doutora, eu vou conseguir a medida protetiva, mas agora o que é que eu faço? Essas pessoas ficam assim, à mercê do sistema, né? Porque a gente sabe, às vezes, eu estava dizendo, meu Deus, que coisa injusta, porque eu sou advogada. E eu não tenho hoje, Larissa, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui, assim, é um grito que eu queria deixar do meu trabalho e tudo, mas assim, essas mulheres, elas precisam se regenerar. Elas precisam... Hoje, eu estava conversando que a gente precisava de um auxílio para essas mulheres que apanham, sabe, Larissa? Porque muitas vezes, Joyce, essas mulheres, elas vêm de Patu, elas vêm de Apudi, elas vêm dessas cidades, lugares, de diversos lugares, Joyce, e elas têm vontade de sair da casa. Os filhos têm vontade de sair da casa, porque eles acolhem filhos de 11 anos, filhos de 10 anos, eles têm vontade. Michele, mas eles não vão porque eles não têm para onde ir. Não tem perspectiva. Não existe um aluguel mudança, social, né, hoje que a gente possa contar. Entende? Não existe... O poder público, ele falha um pouco nisso, porque essas mulheres, eles ficam muito a mercê... Um trabalho para inserir essa mulher na sociedade. E, Larissa, quando você fala sobre essas pessoas que trabalham com um afinco, com amor, eu acho que, Cláudia, eu acho, Michele, que é o mesmo amor que você trabalha, sabe? Porque, assim, trabalhar em prol da mulher que é violentada, Joyce, trabalhar em prol da mulher que precisa ser empreendedora, que precisa se colocar no meio da sociedade, é um trabalho por amor, Joyce, porque é um fardo tão pesado que muitas vezes eu chego em casa, meu marido diz assim, meu filho, hoje eu não quero nada, eu só quero ficar quieta. Porque a gente passa por tantas experiências, a gente vê tantas coisas, a gente vê mulheres sofridas, sabe, Joyce? Pessoas como nós, pessoas como você, Larissa, mas que infelizmente, Joyce, não tem voz, o marido acha que pode tudo, que manda no corpo, que porque ela não tem isso, ela não pode isso, sabe? Que se acha no direito de... Porque a filha, uma enteada, se acha no direito de tratar a filha como quer, de estuprar. Então, assim, é incrível hoje como a luta da mulher, ela ainda precisa ser mais expandida, sabe, Cláudia? A gente fala Michele. Michele. Não tem nada não, eu sei que sou eu. Mas vamos lá, Michele, porque a gente tá chegando no tempinho final. Não, e assim, você falando, eu fiquei pensando assim, que hoje... Uma facilidade que eu vejo que são vários meios que você consegue denunciar.
né? Sim. Que antes você só denunciava se você fosse na delegacia, e nem toda cidade tem a delegacia da mulher, mas aí você tem várias formas de fazer essa denúncia. Sim. Então faça, né? Então faça, porque não guarde para você não. É muito difícil. Procure apoio. Sim. Procure conversar, procure alguém. Procure. E quem souber de alguém que sofre algo, vai sim. Não Converse, fique calada, não fique exato, calada. Dê um exatamente. apoio, olha, estamos aqui, se você precisar, vamos, Exato. eu vou com você, sabe, Joyce, tem muita mulher sofrendo agora e, consequentemente, os filhos sofrem. E, Sim. A família infelizmente, inteira, né? é desse ambiente familiar sofrido que, às vezes, sai um abusador, Sim. que, às vezes, sai um agressor, sabe, Joyce? A criança Por do conta futuro, né? da falta da educação que Larissa trouxe pra gente aqui. Vamos encerrar, Joyce Moura, porque tá na hora. Tá bom? Eliane? Já passava, Não quero eu tô- encerrar. Mas já, Mas assim, tem, porque né? uma coisa puxa a outra, né? Mas vamos fazer uma divulgação rapidinha aí da fêmea pra gente, da Sim, feira, pra que a sim, gente possa sim. encerrar, né, Joyce? A Fêmea, né, a Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs, vai acontecer a terceira edição, a primeira desse ano de 2023. E a gente atendendo a muitos pedidos, vão ser 2 dias de feira, porque só um dia estava sendo pouco. E a gente espera em torno de 100 mulheres expositoras. Vocês já querem fazer o convite. legal. Se você trabalha com empreendedorismo, não importa a sua área, entre em contato com a gente para ser expositora. Diga o Instagram. É Mulheres e Cia. E a Fêmea tem a página dela. Ela cresceu tanto que ela teve a página dela. bom. É Feira Fêmea, só é entrar em contato, é bem fácil de achar. E assim, o pessoal me pergunta muito, Michele, para fazer parte do seu grupo, paga? Eu escuto muito isso quando ela falou. Não, gente, para fazer parte do grupo não paga. É uma rede de apoio gratuita. Acredite, gente. Paga com empenho, né, Sim, Michele? Com e amor. cada uma que tem um conhecimento em alguma área está ali para dar suporte da melhor forma possível. Pois é, o papo foi maravilhoso, gente. Tá vendo, Lidiane? Você Tá tava vendo? achando que ia ficar nervosa? Muito obrigada, ótimo, viu? amei, foi muito Joyce, bom. Muito Michele, feliz de estar com vocês Lidiane. aqui. Obrigada Foi um a prazer, você Michele. que nos acompanhou, né, pelo YouTube, pela nossa TV, pelos diversos canais. A gente bateu um papo aqui sobre empreendedorismo, combate à violência. Inclusive você, mulher que é vítima de violência, pode denunciar no 180, né? Pode buscar as leis, a rede de apoio. Pode procurar uma ajuda, inclusive, né, na sua família, na justiça, enfim, são muitos os caminhos. Mas próxima terça-feira tem mais Diga Lá. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. gente.